sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, primeiramente gostaria de saudar o reverendo Padre José Ramos, nosso pároco, irmão, amigo, Padre de Paulo, e o Padre Luiz, seminarista também aqui conosco, seminaristas, as religiosas, o povo de Deus maravilhoso, devoto e devota de Nossa Senhora da Piedade, que participa deste retiro espiritual e vem sendo homenageado a festa da padroeira. A liturgia da palavra da Igreja semeia em nossos corações, ela vem nos despertar com a direção de vida da nossa caminhada. Como é que eu tenho sido esse cristão de hoje, no mundo de hoje, como é que eu tenho dado esse testemunho, quais as atitudes, os comportamentos, as condutas, o agir, o pensar, o falar, e aí essa palavra direcionada de modo particular para todos os contextos de vida dos quais nós participamos. Na primeira leitura, nós estudamos o profeta Isaías. O que é que diz o profeta? Nós estamos dentro de um contexto de uma comunidade que se encontra exilada, é o exílio da Babilônia, é esse o contexto da primeira leitura, distante dos seus costumes, estava no povo de Deus, das suas convivências, daquilo que representava, que significava, daquilo que era característica do seu povo. O exílio já estava mais do que explorador, e esse povo clamava a intervenção divina, a presença do Senhor, mas o profeta Isaías vem e oferece essa palavra de ânimo. Não fiquem depressivos, não tenham medo, criarem ânimo. E o Senhor Deus está por vir, o Senhor está chegando, o Senhor está voltando para resgatar e tirar esse povo da escravidão, do sofrimento e das lágrimas. Contextualizando essa primeira leitura, trazendo para o nosso dia a dia, para os nossos contextos particulares, amados irmãos e irmãs, quem de nós aqui nos já sofreu esse estado interior de desânimo, de depressão, de falta de estímulo, de motivação, e aí uma palavra como essa, direcionada para nós, e Deus oferece a mesma direção, a mesma orientação. Criai ânimo, meu filho, minha filha, não desanimar, não tenhais medo. O Senhor quer dirigir essas palavras para a minha vida, para a sua vida, para a vida da pessoa que está ao seu lado, para que nós não nos deixemos vencer pelas situações que a vida vez ou outra vem nos proporcionar. As lágrimas que muitas vezes temos que derramar, os altos e baixos da nossa caminhada, nós temos que ter essa certeza, como a palavra do Senhor nos assegura, através da boca do profeta Isaías. O Senhor está conosco. O Senhor está presente na nossa vida. O Senhor vem em socorro às nossas situações, aos nossos contextos, às nossas fraquezas, aos nossos sofrimentos. E nós devemos tomar essa palavra com propriedade e dizer para mim, essa palavra, é para a minha família, que muitas vezes se encontra desestimulada, sem alegria, sem a paz, sem a convivência sabia, é para o meu ambiente de trabalho, é para o meu relacionamento conjugal, é para os seus relacionamentos dia a dia. Esta palavra é própria para todas as realidades das quais nós participamos, amados irmãos e irmãs. Portanto, criai ânimo, não criais medo. O Senhor Deus vem em socorro às nossas necessidades, às nossas fraquezas. Amém. Coloque o coração, feche os seus olhos, vamos dizer juntos e ajuda, oremos juntos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que me assegura que eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. O Senhor está comigo, o Senhor se manifesta através dos meus irmãos. Eu não posso entregar os pontos ao inimigo que quer que meu coração esteja no estado de
dessa carta de São Tiago, belíssima, que revela para nós qual é a pedagogia de Deus. É um Deus que não faz exceções de pessoas. Um Deus que não discrimina. Aquilo que a sociedade discrimina, coloca à margem, Deus elege. É a preferência de Deus. É a especialidade do Senhor. E em busca daqueles que estão à margem, daqueles que se sentem excluídos, daqueles que se sentem muitas vezes afastados dos meios, dos contextos, e aí nós temos que nos colocar nessa situação. A segunda leitura é tão preciosa, ela vem falar através dessa metáfora daquele que senta amistoso na sinagoga, no templo, na igreja, e daquele que é o pobre, daquele que está marginalizado, daquele que não tem tantas condições e que é colocado no círculo plano em uma comunidade, para dizer que nosso Deus, Ele não faz acepções de pessoas, Ele não discrimina. E é interessante que Carlos, no último versículo, aquilo que o mundo considera pobre, Deus vem e enriquece. Não adianta termos bens materiais, um grande poder aquisitivo, sermos dobrados na sociedade, mas os nossos corações, o nosso espírito está distante da riqueza maior, do tesouro maior que é Cristo Jesus em nossas vidas. Aquilo que o mundo diz deve ser excluído, deve ser colocado à margem, deve ser colocado no segundo plano. O Senhor vem e enriquece. Amados irmãos e irmãs, o nosso coração deve estar assim, necessitado de Deus. O nosso coração não está necessitado de Deus, ele é um coração orgulhoso, arrogante, prepotente, ele não necessita do Senhor, e ele não conta os irmãos e irmãs. E nós nos enchamos de orgulhos, nos enchamos de egoísmos, nos enchamos de prepotências, tantas situações, desastres necessários. E o Senhor vem hoje com essa palavra e diz: meu filho, muda o coração, transforma esse coração, não faça acepção de pessoas. Aquele ou aquela que muitas vezes não está segundo os padrões da sociedade, não está segundo os estados da comunidade, é aquele e aquela que Deus vai fazer a maior transformação. Porque a lógica do Senhor não é a nossa lógica. O raciocínio de Deus não é o nosso raciocínio. A pedagogia divina não é a nossa. O mérito divino não é o nosso. Aquilo que nós rotulamos como importante, como destaque, como precioso, Deus olha e percebe que é só impernice, é só aparências, é somente apresentações. E esse é o espírito hipócrita, é aquele que vive máscaras, é aquele que vive nas aparências. O Senhor nos conhece de dentro, do profundo do nosso coração, do profundo do nosso ser. Ele nos conhece, nos elege, nos escolhe, e aí Ele percebe na pobreza da nossa fragilidade, na pobreza do nosso jeito de ser, naquela situação da nossa vida. Ele percebe que Ele vai fazer a obra, a maravilha. É palavra do Senhor. E é isso que São Tiago hoje vem nos ensinar, amados irmãos e irmãs. Nós não podemos ter essa mentalidade que faz acepções de pessoas. Nós não podemos adotar essa dinâmica cristã que simplesmente valoriza e enaltece aquele que está na comunidade, que é notável hoje. Tudo que sobe, desce. Tudo que hoje se apresenta jovem, novo, amanhã não será. O que não envelhece em nós, o que não empobrece em nós, é o nosso coração poder deixar em Deus. Porque Ele é a nossa riqueza. E é isso que Ele vai, no final das contas, nos perguntar. No final das contas, nos dizia Mário Tereza de Calcutá, e hoje é o seu dia 5 de setembro, Mário Tereza de Calcutá intercede por cada um de nós, essa santa igreja, ela dizia que no final das contas é só você quem
e Deus. Não vai ser você, Deus, e aquilo que os outros pensaram, julgaram, discriminaram, marginalizaram e ofenderam e machucaram. Nós somos machucados e machucamos. Nós somos ofendidos e ofendemos. E no final das contas, seremos diante de Deus, olho a olho, coração a coração, cada um volta a afirmar, e o Senhor vai nos perguntar: você amou? Você perdoou? Você foi irmão fraterno? Você confirmou a fraqueza do outro, também a sua fraqueza, a limitação do outro, a sua limitação? É este o coração que o Senhor espera de cada um de nós. Amém. Depois, mas irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele poderia ser claramente individual, no final de semana, se possível, porque cada versículo vem ser um manancial da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, da graça do Senhor na nossa vida. Os primeiros versículos do Evangelho de hoje, esse 13º domingo do tempo comum, Jesus vai à região de pagãos. Olha aí, Deus agindo. Olha aí a preferência de Jesus. Jesus vai àqueles lugares que a casta sociedade de sua época dizia e discriminava, dizendo que não se pisa lá. Porque lá é território de pagãos. São os pecadores que lá estão, lá residem. Nosso Senhor vai lá. Os pés de nosso Senhor pisam nesses territórios dos pagãos. E o Senhor se encontra com este surdo mundo. Nos diz o Evangelho, no segundo versículo, que levaram este surdo mundo para o Senhor Jesus. Quem levou este surdo mundo? Devemos nos perguntar. A comunidade que já estava crente, fiel, de que Jesus era o libertador. Era aquele que poderia intervir. Era aquele que poderia operar a cura para aquele surdo mundo. Mas, irmãos e irmãs, o surdo mundo do Evangelho de hoje teve que levar-se. E nós temos apresentado aos nossos irmãos e irmãs, temos sido solidários. Aqui nós já percebemos a expressão da comunidade, que solidariza, que sensibiliza, que vai ao encontro daquele que se encontra surdo do mundo. Todos nós aqui temos surdezes e mudezes. Todos nós. Quando é que nós estamos nas surdezes? Quando a palavra do Senhor é semeada no nosso coração, vem ao nosso encontro e eu não quero escutar, ou talvez até escute a palavra, mas não dou o devido valor, não dou a devida importância, não dou o significado, não transforma. Eu prefiro não escutar espiritualmente, escuto fisicamente, mas o coração é fechado, ele se deve estar surdo para não ouvir a palavra do Senhor. E Deus sempre estará sendo fiel, nos direcionando com a sua palavra. Quando é que nós somos mudos? Quando nós somos convidados a anunciar a palavra no ambiente de família, nas nossas conversações, nos ambientes de trabalho, na nossa comunidade, dentro e fora da nossa igreja, para nós termos a briga da nossa vizinhança. Muitas vezes nos deixamos vencer pela rigidez, muitas vezes nos deixamos vencer pela vergonha, muitas vezes nos deixamos vencer pela maioria que ali se encontra. Mas o Senhor não nos quer mudos. O Senhor quer que nós escutemos a sua palavra e que nós profetizemos a sua palavra, anunciemos a sua palavra. Olha aí a pessoa que está ao seu lado e não oferecido surdo e mudo para Deus. Olha aí para ele, para ele. Às vezes sim, às vezes não. Amados irmãos e irmãs, o que nós somos convidados hoje é diante deste altar, na intercessão de Nossa Senhora da Piedade, dizer: Senhor, aqui está a minha surdez. Eu poderia ter sido um ministro melhor.
devo ver o que é melhor para mim, Senhor. Aqui está a minha surdez e a minha nudez. Toca, Senhor. Toca com tuas mãos poderosas. Toca com os teus dedos poderosos. Toca em meus ouvidos. Toca na minha boca. Para que a partir deste momento eu saia daqui proclamando a tua palavra e fazendo com que a tua palavra transforme a minha vida e a vida dos teus irmãos e irmãs. Amém. Coloca a mão no coração. Feche os olhos. Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor Deus, vamos juntos. Toca nos meus ouvidos. Toca na minha boca. Transforma ao meu coração. Eu quero sair daqui como espírito profético, missionário, para ouvir a tua palavra, ser nosso a tua palavra e proclamar a tua palavra. Não ter vergonha de falar de ti, não ter preguiça de falar contigo. Reservar o melhor tempo, os meus melhores momentos, para anunciar a Cristo, a tua palavra, que transforma os corações, que transforma as famílias e as nossas comunidades. Todos esses amados irmãos e irmãs, através dessa aproximação ao sul do mundo do Evangelho de hoje, ele utiliza a palavra éfata, que quer dizer abre-te. E é essa abertura que nós necessitamos, trazendo para os nossos contextos de vida. Abrir os ouvidos para a palavra do Senhor, abrir a nossa boca, abrir aos nossos corações. É necessário, da nossa parte, de modo particular, esse comportamento de abertura. Nós necessitamos deixar que o Senhor Jesus venha agir em nossa vida e nós sejamos aqueles que estão abertos à palavra do Senhor e não fechados dessa palavra. Não aqueles que se aproximam da palavra e só querem ouvir aquilo que mais agrada, aquilo que mais satisfaz. Mas essa palavra do Senhor, ela inquieta, ela incomoda, ela provoca, ela exige de nós uma mudança de vida. Nós muitas vezes não queremos essa mudança, mas o Senhor diz: abra-se, meu filho, minha filha. Você precisa se abrir a esta palavra e sua vida será transformada. Quantas pessoas foram transformadas com a palavra do Senhor? Quantas pessoas escutaram a época do próprio Cristo Jesus e aí se abriu a palavra do Senhor e se transformaram, se renovaram e renovaram também os ambientes dos quais participavam. Devemos sair daqui também escutando do Senhor esse convite a uma abertura. Não nos fechemos ao Senhor, à sua palavra, aos seus direcionamentos, amados irmãos e irmãs. Amém. O Evangelho de hoje também, de modo particular, ele pede que nós anunciemos o quanto o Senhor Jesus, ele só faz aquilo que é bom. Interessante que quando o Senhor Jesus, ele opera milagre na vida desse surdo mudo, depois aqueles que testemunham relatam como ele tem feito bem todas as coisas, todas as suas atitudes. A comunidade começa a testemunhar os benfeitos do Senhor, as benfeitorias de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós nos lembramos do relato do livro do Gênesis, em que nós nos encontramos no primeiro capítulo do livro do Gênesis, na obra da criação, e que o autor sagrado nos diz: depois de ter realizado este feito, e Deus viu que tudo era muito bom. Nós encontramos essa mesma expressão no Evangelho de hoje. A vida nova que Jesus nos oferece, a surdez e repetida da nossa vida, faz com que nós sejamos novas criaturas. E aí nós devemos dizer como Jesus é bom. Olha as maravilhas do Senhor nessa situação particular, nessa vida desse meu irmão, dessa minha irmã, na nossa vida, nesse contexto de família. Vejamos como o Senhor é tão bom para conosco, que Ele continua agindo
de modo silencioso, discreto, porque ele pede até no Evangelho de hoje que não propaguem, não divulguem, ele não quer o estrelato, ele não quer a fama, ele quer a prescrição. Nosso Deus é extremamente discreto, ele é extremamente delicado nas suas ações, ele não quer holofotes para ele quer que simplesmente nós sejamos transformados com a ação eficaz da sua palavra. E aí a comunidade reconhece as maravilhas do Senhor quando os corações se abrem, se transformam. Há um convite que o Senhor nos faz, há uma abertura nova, uma vida nova, uma nova participação, um novo contexto das nossas realidades. Amém. Por fim, o tema da noite de hoje é simples. Depois de termos refletido esse aumento pelo centro da CNBB, comunidades e comunidades, hoje nos oferece a matriz, o santuário de Nossa Senhora da Piedade, nos oferece para refletirmos sobre as primeiras comunidades. E nós temos três características principais. E hoje nós poderíamos fazer um exame de consciência, uma revisão dos movimentos, das pastorais, das comunidades, dos segmentos da nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade, e fazermos essa pergunta: nós temos sido a imitação da comunidade primitiva, dos primeiros cristãos? A primeira característica: tudo em comum. Tudo era colocado em comum, em unidade. Nada era só dele ou dela. Não existia o predomínio, o império do egoísmo, a ditadura do egoísmo, como hoje na sociedade capitalista, infelizmente, tudo em nossos corações, em nossas mentalidades. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. E aí nós devemos nos perguntar: como é que eu posso imitar, reproduzir esse comportamento? De que maneira eu posso colocar em comum aquilo que tenho, não só materialmente, mas como os dons, as competências, as habilidades que Deus nos concede, os talentos que Deus nos concede? Como colocar em comum para enriquecer, fortalecer a nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade? Outra característica: a oração. E essa oração é comunitária. Não é uma oração egoísta. Não somente eu e Deus. Não. Eu, Deus e os meus irmãos e irmãs. Porque eu sou comunidade. Veja, nenhum milagre de Jesus, nenhuma obra do Senhor foi efetuada de modo isolado. De jeito nenhum. O Senhor sempre operou o milagre, a cura, a bênção, a graça em comunidade. Porque Ele nos quer assim. Não adianta você usar a desculpa: em casa mesmo eu tenho as minhas orações, em casa mesmo eu tenho a minha espiritualidade, em casa mesmo eu tenho meu altar. Isso é importante, isso é intimidade com o sagrado, com o Senhor. Mas não só isso. Porque o Senhor quer você na comunidade. O Senhor quer cada um de nós inserido na comunidade. E nós devemos estar na vida de oração de mãos dadas, unidos, orando não só pelos nossos problemas, pelas nossas faltas, pelas nossas necessidades, não somente, mas pelas nossas e pelos nossos irmãos e irmãs. E vamos reconhecer que muitas vezes a nossa oração, a nossa prece ao Senhor, ela tem sido egoísta, ela tem sido interesseira. É só: Senhor, eu tenho problema, Senhor, eu quero uma cura, Senhor, eu necessito. E nunca é: nós necessitamos, nós nos suplicamos, nós somos comunidade. Vejamos, amados irmãos e irmãs, esta atitude para nós sermos os imitadores da comunidade cristã primitiva. Além de tudo em comum, além da vida de oração comunitária, que é determinante, é necessária, do contrário, nós vamos viver pilhados, isolados, com os nossos problemas cheios de nós mesmos, e aí nós vamos até querer dizer a Deus como Ele deve
ditar as regras para Deus, que nós temos percebido hoje no comportamento de muitos ricos cristãos, nas suas espiritualidades, ditando as regras para o Senhor, e não querendo ser conduzido pelo Senhor, pela sua palavra, pelo seu desígnio. E aí nós não podemos esquecer também a terceira característica, a atração do plano, a Eucaristia. Tão importante, esse alimento vivo e real, nosso Senhor Jesus Cristo presente na divina espécie, no pão e no vinho, vivo e real. Não é mais pão, mas é corpo de Cristo. Não é mais vinho, mas é sangue de Cristo, vivo e real para nos alimentar, porque Ele diz assim, para ser o nosso alimento, amados irmãos e irmãs. Se eu não tenho a vida eucarística, se eu não moro em comunidade, se eu não estou agrupado, se eu não estou como igreja, congregado, em assembleia, se eu não estou assembleando, se eu também não tenho a vida em comum, desculpe, é o falso cristão, é o pseudo-cristão, é o hipócrita, está mascarado no cristianismo, mas é distante do propósito da comunidade nascente, que foi fundada por quem? Por Cristo. Ele é nosso fundador. Nós participamos da igreja que tem como fundador Cristo Jesus. Tu és espelho, e sobre esta terra eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. E a igreja dele tem como característica principal a vida em comum, a vida em oração, também comunitária, e a vida sacramental. Nós necessitamos com a palavra do Senhor, palavra e Eucaristia, comunhão, fraternidade, e nós precisamos muito de transformações. Hoje, diante de tantos desafios que tendem a nos inclinar, muitas vezes a nos direcionar, e às vezes inconscientemente nós estamos muitas vezes contrariando a este propósito da comunidade primitiva. Então, que nós possamos rever a nossa história de paróquia de Nossa Senhora da Piedade, 336 anos hoje, nós já vamos a se da chegada da imagem de Nossa Senhora da Piedade. Quantos filhos lacatrenses que estendem as suas mãos, suplicando dai-nos a bênção, ó Mãe da Piedade. Quantos filhos lacatrenses? E essa Mãe da Piedade espera de mim, de você, de quem está do seu lado, esses filhos que imitam o comportamento da igreja nascente, fundada pelo seu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos nos dar as mãos nesse momento.